Boa noite, pessoal. Eu sou Dimas Antunes, urologista aqui em Recife. Faço parte aí da científica da ABENS. Dá boa noite a todos já. E vamos iniciar nosso Journal Club de novembro, né? Lembrando que o Journal Club é o quarto evento científico mensal da ABENS, né? Então a gente tem um PEC, tem a educação continuada, o Congresso da ABENS, tem um momento do Instagram, né? Uma live no Instagram. E toda quarta-feira a gente tem o Journal Club. O Journal Club dessa quarta-feira está sendo coordenado pela equipe de cirurgia peniana da Bens, né? Contou com a participação de Rafael Amba, e a gente está aqui com a presença do Rodrigo Barros, do Rio de Janeiro. Rodrigo é professor de urologia pela Universidade Federal Fluminense, responsável pelo ambulatório de andrologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, pós-doutorado pela UERJ, membro titular da SBU e membro da ABENS e da ISSM. Ele vai ser nosso apresentador e também moderar algumas questões junto com o Estevão. Estevão Amin é nosso amigo, né? E ele vai apresentar dois artigos, né? O Estevão Contagem é membro do Departamento de Cirurgia Peniana da ABENS, colaborador do Serviço de Andrologia do HSPE e IANSP, fellow em andrologia pelo HSPE e IANSP e urologista do mesmo serviço. E temos também a moderação do nosso presidente que está aqui com a gente, Gustavo Marquezine Paul, né, uma honra tê-lo conosco. A gente vai, a gente tem dois artigos, o Estevam vai apresentar dois artigos. Eu vou ficar aqui no backstage vendo a pergunta de vocês, só sempre uma lembrança, após a segunda apresentação, o segundo artigo de Estevam, por favor, coloquem os seus nomes no chat, né, para contar a nossa frequência, e no final eu vou fazer uma lembrança do nosso próximo evento. Rodrigo, se quiser fazer alguma apresentação de Estevão, e Estevão depois já pode fazer seu compartilhamento, meu amigo, ou apresentação. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite do Departamento de Cirurgia Peniana. Enquanto o Esteban vai preparando aí, eu vou só contextualizar que a gente está falando de um tema que, embora nós tenhamos diversas opções terapêuticas para o tratamento da disfunção erétil, já há muito tempo, desde o do lançamento do Viagra em 1998, a gente não tem um tratamento que venha de fato mudar esse cenário e, além do mais, um tratamento que possa trazer a cura, né? Se a gente for ver hoje, acho que todas as modalidades terapêuticas são para que você tenha uma melhora na função erétil, mas nenhuma delas com uma finalidade curativa. Quem sabe, com as terapias regenerativas, a gente possa estar seguindo esse caminho. Então, eu vou convidar o Estevam, que selecionou dois artigos bastante atuais, bastante interessantes, para trazer esse tema e dividir aí conosco. Estevam, fique à vontade. Boa noite a todos. Gostaria de estar agradecendo aí a todos pela oportunidade, pelo convite, estar aqui agora à noite discutindo dois artigos, estarmos aqui com grandes nomes aí da urologia e da andrologia do nosso país. É uma honra estar aqui com vocês à noite. Então, coube a mim estar trazendo dois artigos, estar conversando com vocês sobre novas terapias regenerativas em disfunção erétil. Quando falamos desse tema, é impossível não pensar onde estamos chegando com a medicina, o que a tecnologia está nos levando, e ainda mais com o uso agora de inteligência artificial. Então, acredito que nos próximos 5, 10 anos veremos coisas muito interessantes na área médica. Mas temos que ter alguns cuidados. Afinal, todo esse cenário se torna muito atrativo, tanto para a indústria quanto para diversos profissionais. Quando a gente vai falar em disfunção erétil, ter esses números na cabeça é muito importante. Aproximadamente 15% dos homens são afetados pela disfunção erétil anualmente. E estima-se que até 2025, 320 milhões de homens apresentarão disfunção erétil, o que nos chama muita atenção. E o que nós temos hoje em dia como opções terapêuticas para estar trazendo, assim como o Rodrigo comentou, cura e melhora da função erétil, e não apenas favorecendo um tratamento. Hoje nós temos tanto o plasma rico em plaquetas, as células tronco e as ondas de choque. Optei por falar sobre o plasma rico em plaqueta e sobre as células tronco hoje. Então, o primeiro artigo
que eu selecionado é uma revisão sistemática publicada em agosto desse ano de 2023 na Sexual Medicine Reviews, no qual ela vai avaliar o plasma rico em plaqueta para o tratamento da disfunção erétil, tanto em estudos pré-clínicos quanto em estudos clínicos. E o que seria o plasma rico em plaquetas? De uma forma resumida, então esse paciente ele vai na unidade, ele colhe, é retirada uma amostra sanguínea. Após retirar dessa amostra sanguínea, é passado por um processo de centrifugação. Então, é separado aí o plasma rico em plaquetas para aplicação no corpo cavernoso. O artigo logo traz no seu início de que o plasma rico em plaquetas está em investigação para ser validado como uma monoterapia ou fazendo parte de um tratamento multimodal. E eles trazem essa recomendação, que as publicações são limitadas sobre eficácia e segurança, e o seu mecanismo de ação ainda está sob investigação. E que a Sociedade de Medicina Sexual norte-americana e a AUA recomendam que o PRP só deveria ser utilizado para o tratamento de disfunção erétil no contexto de ensaios clínicos. E qual foi a metodologia empregada para essa revisão sistemática? Então, eles seguiram o manual da Cochrane para revisões sistemáticas, aplicaram o modelo Prisma. As bases de dados pesquisadas foram o PubMed, a Cochrane, a Science Direct e os artigos selecionados até fevereiro de 2023. Todos os artigos foram revisados por 2 autores independentes. O mesh term utilizado foi esse, PRP, or Plaquette-Rich Plasma, and ED, or Erectile Dysfunction, or Erectile Function. Foram incluídos qualquer artigo que tinha estudos em humanos ou animais que avaliasse o efeito da PRP na função erétil. E eles excluíram resenhas ou publicações que não estavam na língua inglesa. Então, foram encontrados 517 artigos. Desses artigos que apresentavam o escopo do trabalho eram apenas 23, sendo 7 pré-clínicos e 16 clínicos. Essa aqui é uma tabela que ele traz com relação aos artigos, e aí é interessante a gente ver que esses aqui são os artigos pré-clínicos. Então, a maioria dos artigos tem um N pequeno, foram realizados em ratos. Quero chamar a atenção por esse primeiro artigo publicado pelo Ding, no qual ele separou 3 grupos. Então, você tinha o sham group, você tinha um outro grupo que sofreu a intervenção cirúrgica, no qual teve uma lesão do nervo cavernoso. O terceiro grupo sofreu a lesão do nervo cavernoso e a aplicação do PRP. E o que eles esperavam, eles procuraram? Eles viram que o grupo que teve a aplicação do PRP em comparação ao grupo que não teve, apresentou uma melhora na função erétil e também na presença de células de axons mielinizados no sistema, no nervo cavernoso. Já quando eles compararam o grupo que apresentou o PRP com o sham group, eles viram que o sham group tinha uma função erétil melhor do que o PRP. Todos esses artigos eles tiveram um P significativo. Uma crítica que eles fazem também é o quê? Que a preparação, o modo de preparação do PRP foi diferente em vários artigos e alguns eles nem relataram. Esse outro artigo também é um artigo prospectivo, randomizado, publicado em 2012 pelo Yu, no qual aí ele tinha 3 grupos também, mas você vê que são com 8 indivíduos e com 8 ratos em cada um, no qual eles tinham um sham group, eles tinham um grupo no qual eles aplicavam solução salina intracavernosa e o outro plasma rico em plaqueta. Nesse trabalho, eles identificaram com um P significativo que o grupo que recebeu o PRP apresentou uma maior presença de colágeno, de um menor número de células apoptóticas e também um maior número de células mielinizadas, de axons mielinizados no nervo cavernoso. Aqui são as sequências dos outros artigos também pré-clínicos. E quando nós passamos para os artigos clínicos, para os clinical trials, o que nós temos? Nós ainda temos grupos com um N pequeno. A preparação, o modo como esse plasma foi preparado, na maioria, não está descrito.
Dos 16 ensaios clínicos, então, apenas 6 estavam na forma de artigos completos, os demais apenas apresentavam como resumos. A maioria deles eram ensaios clínicos, de ensaios de coorte retro ou prospectivos, sendo apenas 2 randomizados, duplo cego, com grupo placebo, que vão ser esses 2 aqui. O primeiro, o do Polius, publicado em 2021, no qual ele tinha um N de 60 indivíduos. O protocolo dele utilizado era aplicar 10 ml de PRP, com uma diferença de 1 mês, e o grupo placebo recebia a solução salina. O modo de preparo desse PRP estava disponível. O segmento foi de 24 meses. E aí, quando olhamos o IEF baseline do grupo que recebeu o PRP, era na média de 20,4, já do placebo de 19, e após o follow-up, nós tivemos um aumento aí de mais ou menos 1,8 no IEF, e o placebo se manteve o mesmo, com um P significativo. Não foram encontradas nenhuma complicação, nenhum efeito colateral significativo. E a outra revisão, também, o duplo cego, o outro estudo duplo cego, randomizado, tinha um N um pouco maior, com 109, e desse protocolo de aplicação de PRP já difere do outro. Então, aqui, os pacientes recebiam 6 ml de PRP a cada 2 semanas, durante 3 sessões. O modo de preparo foi também disponível, o segmento também de 24 meses. E aqui a gente pode ver também que teve um aumento no IEF do grupo que recebeu o PRP, e no grupo placebo ele se manteve. Nesse estudo, eles também avaliaram a pressão de pico sistólica pelo Doppler peniano, e também apresentou uma melhora no padrão. E também não encontrou nenhum efeito colateral significativo. E o porquê de falar que o PRP poderia gerar aí uma melhora dessa função erétil? Então, quando aplicamos um plasma rico em plaqueta no corpo cavernoso, ele vai acabar estimulando fatores de crescimento, como o PDGF, o VGF, e esses fatores de crescimento eles vão estimular tanto a angiogênese, a produção de matriz extracelular, colágeno, vai regular processos inflamatórios e estimular o crescimento e a proliferação celular, além de gerar também regeneração neural, neovascularização, e dessa forma, espera-se que você tenha uma melhora da angiogênese, uma neuroproteção com uma neuroregulação, uma diminuição da inflamação e, com isso, uma melhora na função do órgão. E aí ele traz que o quê? Essa prática tem um interesse emergente, principalmente devido ao número de indivíduos que são afetados e pelo apelo comercial que se tem. No entanto, a base teórica é basicamente alimentada por estudos feitos em animais. Essa seria uma modalidade também promissora para aqueles indivíduos que têm disfunção erétil, principalmente por lesão do nervo cavernoso, mas a gente tem que estar atento, porque os mecanismos pelos quais o PRP pode gerar a melhora da função erétil ainda não foram completamente compreendidos, e os estudos apresentados analisaram de forma regular a sua atuação. Falta, então, ele traz que os resultados em estudos humanos são encorajadores, mas a maioria consiste em um N baixo, estudos com um único braço e sem grupo placebo. Ele traz que é importante a gente definir qual é o perfil desse paciente que se beneficiaria com a PRP, então entender qual é a idade, a gravidade da disfunção erétil, as comorbidades associadas, além de entender o protocolo de aplicação. Como que esse plasma vai ser centrifugado, processado, quais são os números de aplicações, sessões, o volume aplicado. E ele traz também algo para chamar a nossa atenção, talvez do potencial efeito sinérgico que o PRP teria com outras modalidades de tratamento, por exemplo, ondas de choque ou inibidor da fosfodiesterase tipo 5. Na conclusão, então, esse artigo ele critica os protocolos dos artigos apresentados, então, que existe uma falta aí de uma sistematização no preparo desse PRP, na calibração do sistema, no número de sessões, nos intervalos entre essas sessões,
nos números de punções necessárias para se aplicar a medicação, e ele ressalta que talvez seja interessante aplicar essa medicação junto com outras terapias, como ondas de choque ou inibidor da fosfodiesterase. O segundo artigo, ele vai abordar a função das células-tronco, também na função erétil, também é uma revisão sistemática, publicada agora em setembro de 2023. Quando a gente vai falar de células-tronco, nós temos que entender que esse tipo de célula é uma célula pluripotente capaz de se diferenciar em outras células e, dessa forma, gerar novos tecidos, inclusive órgãos. E como que ela pode ser obtida, essas células-tronco? Elas podem ser obtidas através de função de medula óssea, do tecido adiposo, através do cordão umbilical, do tecido embrionário e também de células mesenquimais. E como que essas células-tronco poderiam melhorar essa função erétil? Através da liberação de fatores de crescimento, as células-tronco elas iriam estimular angiogênese, uma antiapoptose, uma regeneração desse tecido erétil cavernoso, além de levar uma quimiotaxia e a presença de propriedades anti-inflamatórias nesse tecido. Então, essa revisão teve como objetivo avaliar o status atual dos ensaios clínicos em humanos, avaliar a segurança, a eficácia e o impacto potencial que as células-tronco têm para melhorar a saúde sexual no contexto da disfunção erétil. A metodologia empregada, então, eles queriam fazer uma revisão sistemática baseada no modelo Prisma. As bases de pesquisas foram Medline, Embase, a Cochrane e o Web of Science. O período de pesquisa dos artigos até março de 2023, e também foram utilizados 2 revisores independentes. Após a análise de dados, eles viram que, devido à heterogeneidade, eles acabaram mudando para uma síntese narrativa desses estudos. Os critérios de eleição, então, deveriam ser ensaios clínicos envolvendo os humanos, que avaliariam a segurança, a eficácia da terapia de células-tronco para disfunção erétil. E de exclusão, relatos de casos ou séries de casos, resumos e revisões editoriais, que envolviam animais ou derivados de células-tronco também foram excluídos. Então, dos resultados, o que eles obteram? 2.847 estudos. Desses estudos, após analisar e que não se enquadravam no escopo do trabalho, ficaram apenas 18. E quando a gente olha esses 18 estudos, é interessante perceber que a maioria são estudos pilotos, estudos fase 1 ou 2. A maioria tem apenas um braço único. As causas da disfunção erétil têm como diabetes, causas heterogêneas e pós-prostatectomia. O endpoint primário dos trabalhos seria avaliar o IEF-5 e a tolerância e a segurança dessa medicação. O follow-up, uma média de 12 meses entre os trabalhos, mas quando olhamos o número de pacientes incluídos, é um número relativamente pequeno. E aqui a gente também vê uma heterogeneidade no tipo de células-tronco. Essas células-tronco aqui, como ADS e CS, elas são retiradas do tecido adiposo, enquanto a BM seria da medula óssea, o CS estaria se referindo ao cordão umbilical e MS à mucosa oral. Eu vou estar falando um pouquinho sobre cada um desses estudos independentes. Então, esse estudo do Garber, ele percebeu que, após 2 meses, todos os pacientes, exceto um, relataram terem melhorado as ereções matinais e que, após 12 meses, apenas 4 conseguiam manter uma função erétil satisfatória para a penetração, baseado naquela questão 3 do IF5. Já esse outro estudo, que avaliou os pacientes pós-prostatectomia, ele percebeu que, após 12 meses, 8 dos 21 pacientes recuperaram a função erétil de uma forma suficiente para ter relação sexual. Mas aí ele traz uma observação, que eu acho que é importante a gente atentar, que os pacientes que apresentaram uma melhora na função erétil eram aqueles que, antes da cirurgia,
eles tinham uma função erétil normal e eram continentes no momento da inclusão. Então, são 12 meses aí após a prostatectomia radical, então é algo que a gente tem que chamar a nossa atenção, se realmente teve um efeito significativo, ainda mais que é um braço único. Esse outro artigo, ele já vai estar trazendo que os pacientes apresentaram uma melhora no IEF inicial de 2 a 4 pontos, e que essa melhora foi sustentada até 4 meses. Mas, no entanto, quando o artigo foi publicado, esse artigo aqui ainda estava em curso. Já esse outro artigo, ele percebeu o quê? Que a maioria dos pacientes recuperaram a ereção matinal por pelo menos 3 meses, embora eles ainda não conseguiam ter penetração, uma rigidez suficiente para penetração. E 2 deles, dos 7, conseguiram ter relações sexuais ao utilizar um IPDS-5. No entanto, os resultados tenderam a desaparecer durante esse acompanhamento dos 11 meses. Por fim, esse outro artigo, que é um artigo cego, com dois braços, ele encontrou o quê? Que a terapia com células-tronco, elas têm resultados que têm uma tendência a melhorar significativamente o IEF, mas não apresentaram alterações no pico sistólico, quando eles utilizaram o Doppler. E 4 de 10 pacientes do grupo de intervenção, eles referiram ter uma ereção satisfatória em mais da metade das vezes que eles tentaram namorar. E aí, como discussão, ele traz o quê? Ele acredita que a terapia com células-tronco possa restaurar a estrutura e a função do tecido cavernoso. No entanto, esses mecanismos pelos quais a terapia regenerativa melhoraria a disfunção erétil ainda não são completamente compreendidos. A maioria dos estudos tem resultados promissores quando a gente compara o IEF e o Doppler, mas muitos não conseguiram ainda sustentar esses resultados. Grande parte dessas análises elas são subjetivas, levando então à questão de avaliação do grau de rigidez. E isso gera uma abertura aí para se questionar vieses. E como terapia experimental, elas ainda carecem de protocolos padronizados. Os dados desses trabalhos, eles foram apresentados de forma de gráficos, que os autores relataram que dificultou muito na hora de formar essa revisão sistemática. As amostras eram pequenas e a maioria dos ensaios com braços únicos. E aí, como conclusão, ele traz que a terapia com células-tronco é um tratamento promissor e inovador, mas é necessário maiores estudos controlados para construir evidências mais fortes e confiáveis sobre o que esta terapia promissora tem para os pacientes com disfunção erétil. Acredito que se o capitão da Enterprise estivesse com um problema de disfunção erétil, procurando o Dr. McCoy para um tratamento, Dr. McCoy estaria discutindo com o Spock os benefícios das terapias regenerativas e o quanto que isso mudaria a saúde do seu capitão. No entanto, pelo jeito cético e pragmático do Dr. Spock, ele estaria orientando o seu capitão a ir com calma, prestar mais atenção, que os estudos ainda precisam de maior robustez. Muito obrigado. Estevam, parabéns pela apresentação. Você foi muito feliz, acho que, nos artigos que você escolheu, acho que trouxe para a gente um resumo, de fato, do que a gente tem na literatura, e você mostrou isso muito bem. Então, vamos começar as discussões. Eu vou abrir a palavra aí para o nosso presidente, para ele fazer as considerações dele, depois eu posso fazer minhas considerações, e quem quiser fazer pergunta é só mandar para a gente no chat. Boa noite a todos, parabéns pela apresentação, Estevão. Vai ser um trabalho bastante difícil para mim, poder, de alguma forma, tentar complementar o que você falou. Você apresentou muito bem e já as suas considerações já foram considerações muito felizes. Então, há algum tempo, nós não temos nenhuma novidade muito grande na questão do tratamento da disfunção erétil. Então, se nós formos ver a grande novidade de disfunção erétil, para o tratamento da disfunção erétil que nós temos, foi uma novidade de final dos anos de 1990, né?
Então, das terapias que nós temos hoje, né, da terapia oral, deriva da década de 90, a terapia intracavernosa da década de 80, a terapia com as próteses penianas aí é mais antiga ainda da década de 70 e 80 do século, do milênio passado. Então, há bastante tempo a gente vem procurando alguma coisa diferente, especialmente com relação às terapias regenerativas. Por muito tempo, criou-se uma expectativa muito grande com as ondas de choque de baixa intensidade. As ondas de choque de baixa intensidade, elas se demonstraram bastante interessantes em estudos experimentais. Entretanto, quando nós vamos analisar os desfechos clínicos e a melhora clínica das terapias com onda de choque, são poucos os colegas que acabam relatando que tiveram benefícios, né? Então, eu conheço muitos colegas que tiveram aparelhos de onda de choque e que acabaram descontinuando esses aparelhos. E os que usam hoje em dia ainda são aqueles que acabam tendo protocolos bastante específicos e que acabam tentando indicar mais naqueles casos de uma disfunção orgânica vasculogênica. E por que eu trouxe essa parte da onda de choque? Por quê? Porque me parece alguma coisa bastante parecida com essa nova onda dessas terapias regenerativas, tanto com plasma rico em plaquetas, quanto com as stem cells, né? Então, são terapias que, assim como muito bem o Estevam colocou, são terapias que, nesses primeiros estudos, os estudos demonstraram que são terapias bastante seguras, né? Então, com poucos efeitos colaterais, que nem, por exemplo, aquele artigo que fala a respeito do uso de células tronco derivados de gordura. Os maiores efeitos colaterais, as maiores complicações foram complicações relacionadas à lipoaspiração, né? Então, não relacionado à questão da injeção intracavernosa. Então, são terapias que parecem ser terapias seguras, entretanto, não se sabe ao certo o quanto que elas vão ajudar, o quanto que elas não vão ajudar. Naquele primeiro artigo, então, do plasma rico em plaquetas, né? Então, a gente observou que os resultados são muito heterogêneos. Alguns resultados melhorando o IEF em alguns pontos, a maior parte deles melhorando o IEF, mas sem melhora clínica, né? Alguns deles indicando, eu achei bastante interessante aquele artigo dos ratinhos, né? Que então o autor fez a prostatectomia, e aí num braço ele não fez nada, no outro braço ele colocou ácido hialurônico com plasma rico em plaqueta no leito da onde estava o nervo cavernoso, e o outro ele aplicou o plasma rico em plaqueta intracavernoso do ratinho, né? Ele observou que, tanto no grupo onde fez a aplicação intracavernosa, quanto no grupo onde colocou o plasma rico em plaqueta junto com o ácido hialurônico no leito, parece que isso conseguiu melhorar o desfecho, né? Inclusive aumentando a pressão de velocidade sistólica, né? Então, os artigos, eles são artigos bastante heterogêneos. Uma outra pergunta, né? Qual que é o protocolo da plasma rica em plaquetas, né? Então, tem protocolo de 2 aplicações com intervalo de 30 dias, intervalo de 45 dias. Qual que é o protocolo mais indicado, né? Quanto tempo, né? E uma das coisas que foi bastante, que também foi discutida aqui, a gente precisa também levar em consideração que todos os pacientes, na parte aí na questão das células tronco, né? Todos os pacientes que tiveram alguma melhora clínica com o tratamento eram pacientes que tinham uma função erétil prévia boa, e eram pacientes que tiveram a preservação dos nervos cavernosos, né? Então, até que ponto que a preservação do nervo cavernoso, o paciente já não ia recuperar a função erétil, né? Então, existem muitos vieses. Então, eu acho que, como uma partida inicial, acho que é interessante. São tratamentos que são tratamentos seguros, são tratamentos com poucos efeitos colaterais, só que são tratamentos que ainda carecem de comprovação científica do ponto de vista de melhora clínica, né? Mesmo porque a gente vai lidar com material biológico, né? E tudo isso acaba trazendo questões de laboratório, né? Então, não é tão simples assim. Entretanto, abre para a gente uma janela de oportunidade muito grande para estudar
essas novas terapias, né? E lembrando sempre que a disfunção erétil, ela não é uma doença. A disfunção erétil, ela é um sintoma, né? Então, é um sintoma que não é a mesma doença. Então, existem as disfunções eréteis de origem neurológica, existem as disfunções eréteis de origem vascular, psicogênico. Então, talvez o grande pulo do gato nessas terapias regenerativas seja a gente saber para quem que a gente vai indicar, né? Provavelmente para aquele paciente que tem algum grau de dano tecidual, né? Algum dano tecidual, especialmente do ponto de vista de suprimento sanguíneo, né? Da parte arteriogênica, talvez, então, aquele paciente que tenha uma insuficiência arteriogênica seja um paciente que seja um pouco mais candidato. Ou então, eventualmente, aquele paciente que tem alguma doença do ponto de vista uma doença parenquimatosa dos corpos cavernosos, para tentar fazer uma regeneração de um tecido sadio, diminuir a apoptose, diminuir a fibrose e trazer tecido sadio de volta para poder recuperar o mecanismo de veno-oclusão. Então, essas eram as minhas considerações. Então, acho que ainda falta alguma coisa para a gente evoluir, mas, sem dúvida nenhuma, eu vou ficar muito feliz se daqui a uns 7 ou 10 anos nós estivermos fazendo isso na nossa prática clínica. Então, como o Gustavo bem falou, a gente, infelizmente, nós não temos evidências, né, científicas robustas, suficientes, né? Os trabalhos em humanos, como o Estevão mostrou, eles começaram a surgir, os trabalhos prospectivos, duplo cego, randomizado, em 2021, então é uma coisa muito nova. Falta ainda muito protocolo da forma como deve ser padronizado, então isso eu acho que a gente tem mais pergunta do que resposta, né? Então acho que tudo que a gente vai estar falando aqui, na verdade, a gente não tem muita resposta, né? A gente precisa de que mais estudos sejam desenvolvidos para que a gente possa estar oferecendo isso para os pacientes. Hoje, todas essas duas terapêuticas, elas são consideradas, tanto pelos guidelines da Associação Europeia, como americana, como investigacionais, né, e sendo recomendadas para que sejam realizadas apenas em estudos clínicos, né, no cenário de ensaio clínico. Mas se você for olhar, nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma questão mercadológica muito grande, né? Então, eu fiz até uma pesquisa aí de mercado. Hoje oferece o T-Cell, por exemplo, que é bem mais caro, convertendo para real, chega aí de 50 a 75 mil reais um tratamento, né? Dependendo do protocolo, né? O plasma rico em plaquetas já é bem mais viável. Aqui no Brasil mesmo, a ortopedia faz, a odontologia faz, então você tem biólogos aí fazendo com um custo bem mais acessível. Eu queria perguntar aqui para o Estevão ou para o próprio Gustavo, dentro do racional do mecanismo de ação, eu sei que a gente não tem uma resposta para isso, mas eu queria escutar a opinião de vocês. Qual seria o paciente, talvez, que tivesse um perfil melhor que pudesse se beneficiar? A gente viu que no final, a gente vai ter um efeito benéfico sobre a vascularização, né, de neoangiogênese, a gente tem um efeito protetor aí de regeneração neuronal. Então, será que um paciente pós-radical, um paciente vasculopata com disfunção erétil leve, como é que vocês veem isso? Rodrigo, então, eu entendo que eu acho que essas terapias elas vão cair muito bem para aquele tipo de paciente que teria uma disfunção erétil leve a moderada, no qual que tem com sua principal causa diabetes, algo vasculogênico ou neurogênico ali. Eu acredito que esses pacientes eles possam se beneficiar, mas assim, o paciente que tem que ter disponibilidade, tanto como você comentou, financeira para estar fazendo o uso dessas medicações, porque desse tratamento, na verdade. Temos que lembrar também que os artigos, eles comentam talvez da associação, então às vezes você disponibilizar o uso tanto do plasma rico em plaqueta, talvez com a onda de choque para esse paciente. E um paciente também ele tem que entender que necessita de tempo e paciência. Não é igual ele chegar e tomar um inibidor da fosfodiesterase, que às vezes ele já vai conseguir ter ereção. Então, ele aplicar uma medicação intracavernosa que ele já vai conseguir ter ereção. Esse efeito, acredito que deve ser aí por volta de uns 3 meses, e entender também como é que funciona
esse mecanismo, porque talvez a gente aplique essa medicação, ele tem um efeito com 3 meses, chegou em 9, ele já começa a perder novamente, aí tem que aplicar novamente essa medicação, realizar novamente esse tratamento. Então, acho que vai ter que ser muito bem discutido com o paciente, entender esse protocolo, mas eu ficaria nesse paciente com uma disfunção erétil leve, leve para moderado, e ainda com componente aí neurogênico e vasculogênico, principalmente. Gustavo, Eu concordo com o que o Estevão falou, então eu acho que o nosso paciente que teria maior chance de se beneficiar, sem dúvida nenhuma, era aquele paciente que tenha alguma causa orgânica, ou então uma alteração da velocidade de pico sistólico, né, uma disfunção arteriogênica, ou então talvez aquele paciente até com uma doença, uma disfunção veno-occlusiva. Então, talvez um paciente que fosse selecionado para esse tipo de alteração seria um paciente que talvez fizesse um Doppler e mostrasse alguma alteração no Doppler. Então, a gente excluindo causas vasculares, ah, e então excluindo também então um Doppler normal, então um paciente sem causa vascular e sem causa de disfunção veno-occlusiva seria o paciente que provavelmente não se beneficiaria, ou então, eventualmente, no paciente que num estudo de Doppler a gente conseguisse observar então uma alteração, né, da parte endotelial dessas artérias, né, e tentando trazer um significado clínico do ponto de vista de uma doença, de uma disfunção arteriogênica limítrofe, né, que acaba sendo compensada pelas medicações intracavernosas. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, o grande, a grande pegada, o grande pulo do gato desse tratamento, sem dúvida nenhuma, é a seleção do paciente arteriogênico, ou então, dependendo se ele tiver uma doença parenquimatosa peniana, também pode ser uma alternativa, já que tanto uma quanto a outra, né, opções de tratamento são a base de alguns tipos de substâncias que vão lidar com fatores de crescimento. E esses fatores de crescimento, eles vão diminuir a apoptose, vão diminuir a fibrose e vão trazer uma tentativa de regeneração de um tecido saudável, tanto para o corpo cavernoso quanto para o aporte arterial do pênis desses nossos pacientes. perfeito. Lembrando que nós temos aqui um público multidisciplinar, né? E a disfunção erétil ela é multifatorial. Então, de nada vai adiantar, vai funcionar se você tem um paciente que ele é diabético, tem um diabetes controlado, ele tem hipogonadismo, tem outras causas que podem estar colaborando com essa disfunção erétil. Eu tive a oportunidade, Gustavo, uns meses atrás, eu acompanhei o Dr. Ramassani lá na Universidade de Miami, ele é um entusiasta dessas terapias regenerativas, e no curto período que eu tive lá, eu pude acompanhar um trial que ele vem fazendo, é um estudo prospectivo, randomizado, duplo cego, em que ele é controlado com placebo, em que ele associa ondas de choque, ele está vendo não só para disfunção erétil, quanto para doença de Peyronie. E o que eu pude acompanhar lá, esses pacientes, eu vi alguma melhora, os pacientes satisfeitos, só que eu não tinha como saber quem era do grupo placebo e quem era o paciente que de fato estava recebendo o tratamento. Então eu fico pensando até que ponto também isso não pode ter um fator psicogênico naqueles pacientes com a disfunção erétil leve, né? O que você pensa com relação a isso? Não, sem dúvida nenhuma, esse pode ser um viés. Então, o paciente que está recebendo algum tipo de tratamento, né, vamos ver se esse pessoal que ficou satisfeito é o pessoal que estava realmente recebendo a intervenção ou então recebendo o placebo, né? Então, os próximos capítulos dessa novela vão ser bastante interessantes. Estevam, tem um colega aqui, o Paulo Barreto, tem um colega de Campinas que está nesse momento, ele está fazendo um fellow lá em Chicago. E ele faz uma pergunta, eu vou passar para você, porque você fez uma revisão aí da literatura, e ele pergunta se você viu, estudou, se existe algum protocolo padronizado de aplicação de stem cell já formalmente adotado nos serviços que oferecem. Oi, Paulo. Obrigado pela sua pergunta. Olha só, Paulo, ele não traz assim um protocolo diretamente, deve ser utilizado assim. Quando eu te apresentei ali nos estudos que tem, muitos trabalhos foram feitos com ou células adiposas, ou biópsia de medula óssea, através da medula óssea, até de mucosa oral, cordão umbilical.
Então, ele não traz. Isso é até uma crítica da revisão, a gente não ter um protocolo sistematizado de qual tratamento indicar, de como fazer e do que fazer. Então, acredito assim, não sei se você tem aí alguma experiência, algo que você possa contribuir conosco, mas eu desconheço. Não sei se você consegue compartilhar conosco aí algo que você tem visto. E dentro disso, Esteban, a gente tem muitos problemas com essa falta de padronização. O plasma rico em plaqueta, por exemplo, isso vai desde qual o volume de plasma que a gente deve injetar no pênis? Qual o número de injeções? Quanto tempo você deixa o pênis garroteado? Se eu não me engano, lá com o Dr. Ramassami eram 5 minutos. Já vi 1 minuto. Tinha estudos que vão de 1 minuto, 5 minutos. Eu vi estudos até com 30 minutos. 30 minutos. Qual é a periodicidade que você vai fazer dessas injeções, né? E por quanto tempo esse tratamento vai fazer efeito, né? Será que é uma coisa como você tem o efeito, por exemplo, quando a gente faz a aplicação de botox, por exemplo, intravesical, como já foi sugerido alguns estudos de botox também intracavernoso, né? Então eu acho que a gente tem mais perguntas que respostas. Como o Gustavo falou, a gente tem que andar junto, a gente tem que Sim, estudar, a gente tem que montar os nossos trials aqui. E dentro disso, o Dimas Antunes ele pergunta o que vocês acham da terapia regenerativa no cenário de reabilitação pós-prostatectomia radical, com intenção de evitar fibrose. E aí a gente tem, dentro desse racional, é uma coisa que eu acho que faz sentido. O que vocês pensam? Embora a gente saiba que depende de vários fatores, né? Da função erétil prévia, a idade do paciente, se foi preservado o nervo ou não. Nossa, mas vocês acham que esse é um perfil de paciente que pode se beneficiar dentro do contexto de reabilitação peniana? Bom, com relação aí à reabilitação pós-prostatectomia, então no Congresso da SLANS aí no mês passado eu acabei dando uma aula a respeito desse tema. Então é assim, com relação a estudo clínico com plasma rico em plaqueta para tratamento de paciente pós-prostatectomia, não tem nenhum estudo clínico nesse sentido ainda, né? Então existem alguns estudos experimentais que trazem talvez algum tipo de benefício, aquele estudo que mostrou a questão do plasma rico em plaquetas aplicado no leito da prostatectomia ou intracavernosa, eu acho que é um dos mais completos nesse sentido, né? E quando a gente fala em terapia regenerativa de célula-tronco, aí as evidências, os estudos clínicos, eles são um pouco mais presentes aí. Logicamente, todos os estudos clínicos com um N bastante pequeno, mas demonstrando uma melhora da função erétil, especialmente após 6 meses, né, da aplicação da terapia, e apenas os pacientes com preservação dos nervos e aqueles pacientes que estavam continentes que obtiveram uma melhora na função erétil após a recuperação da prostatectomia. E levantando mais uma questão, essa pergunta que o Rodrigo colocou, uma pergunta que eu achei muito legal, e aí teve uma publicação que eu li recentemente que mostrou que, inclusive, o plasma rico em plaquetas de um paciente é diferente do outro paciente. Então, se a gente for pegar os diferentes plasmas ricos em plaquetas de diferentes pacientes, então tem diferentes quantidades de fatores de crescimento. Então, nem aí existe uma homogeneidade de estudo, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, o meu plasma rico em plaquetas, extraído do meu sangue, é um plasma rico em plaquetas diferente do Estevão, que é diferente do Dimas, que é diferente do Rodrigo, né? Então, essa padronização, ela fica cada vez mais difícil, tendo em vista que os plasmas ricos em plaquetas das diferentes pessoas, elas são diferentes também, né? isso é muito interessante, você está comentando, e até voltando no que o Rodrigo comentou, a gente tem que estar muito atento, porque acho que essas publicações vão começar a se tornar mais frequentes. Esse apelo com relação ao uso de plasma rico em plaqueta, células-tronco, vão começar a vir na mídia de uma forma assim, exponencial, até porque é um paciente que pesquisa, que ele procura, através, é uma dor muito grande para o homem ter disfunção erétil.
E a gente se basear em estudos braços únicos, sem grupo controle, apesar dele falar que tem uma melhora no IEF, teve uma melhora com peso significativo, a gente tem que estar muito atento, porque ninguém vai ser submetido a um tratamento e achar que esse tratamento não vai dar certo, né? Então, a maioria dos questionários e tudo que a gente avalia são questionários. Então, a gente vai avaliar o IEF, você não tem um método objetivo de fazer um exame, uma imagem, algo de a gente ter um resultado. Então, estudos únicos, sem grupo controle, nesse contexto, eu acho muito difícil a gente tomar como verdade isso e ser cauteloso, né, na hora de passar e explicar isso para os pacientes. Eu acho que a gente podia dar a palavra ali para o Paulo. Eu vi que o Paulo apareceu agora um pouquinho ali. Então, a gente aqui costuma ser bastante democrático e eu acho que a opinião dele que está acompanhando um serviço e que está vendo coisas diferentes fora do Brasil, eu acho que é uma opinião interessante. Tá por aí ainda, Paulo? Tô por aqui, sim. Seja Então, bem-vindo. obrigado, obrigado. O Rodrigo me mostrou a aula, eu fiquei muito interessado, é um tema que eu gosto muito. Especificamente na Universidade de Chicago, não é uma linha de pesquisa forte a terapia regenerativa aplicada à disfunção erétil. Eu tive a chance de ficar com o Ramaswamy também lá em Miami, e como o Rodrigo já comentou, a gente tem dificuldade de identificar quais são os pacientes que estão recebendo placebo, quais são os pacientes que estão recebendo o tratamento que está sendo estudado, mas aparentemente eles realmente têm aparentam ter essa melhora. E eu fiz essa pergunta justamente porque as universidades dentro de Illinois que focam em terapia regenerativa, eu não consigo ver um padrão de protocolo de aplicação de células-tronco, de stem cells. Então, é realmente algo que fica meio difícil de comparar, porque quando a gente lê os trabalhos diferentes, nunca existe um protocolo específico. E isso que você comentou sobre o plasma de cada paciente ter quantidades e concentrações de fatores de crescimento diferentes é uma coisa interessante, porque a gente estava discutindo um artigo, um paper, de um grupo da China, de um instituto de nanotecnologia, que eles estavam tentando investir na produção de hidrogéis para que eles conseguissem fazer uma concentração maior de fatores de crescimento para aplicação para essas terapias regenerativas para disfunção erétil. É um paper que foi publicado esse ano, é algo muito recente, e a gente acredita que não tem aplicabilidade ainda de hidrogel, é algo muito experimental, mas era justamente para tentar resolver esse problema das concentrações de fatores de crescimento diferente, do que a gente vai fornecer para o tecido erétil tentar ter essa regeneração. Então, é isso, acho que tem muita coisa para ser estudada ainda, né? É um tema muito bacana, interessante, eu acho que cada vez mais a gente vai ter estudo e paper aí para discutir. E alguma vez vocês viram algum artigo que fala assim de plasma rico em plaquetas ou então de células-tronco heteróloga, não da própria pessoa? O que me veio na mente agora, né? Então, assim Era isso que como eu ia perguntar, era justamente isso que eu ia perguntar, Gustavo. que assim como a gente pega, por exemplo, o HCG, né, de urina de mulher menopausada, né? Por que a gente não poderia tentar, talvez, de ter doadores de PRP para tentar padronizar isso aí? Será que isso é possível? Alguém já leu Teve isso? um trabalho que falou sobre isso. Eles questionaram a questão de reação desse organismo com relação ao PRP de outro indivíduo. Então, ele falou que teria que ter atenção e cuidado ao utilizar PRP de outras pessoas, heterólogos, né? Sim. Então, ele chamou a atenção por conta disso. Acho que outro viés que a gente tem que chamar atenção aí em muitos desses estudos é a combinação das modalidades terapêuticas, né? Se de fato o PRP, por exemplo, funcionasse, não haveria necessidade. Me preocupa quando você tem um protocolo de tratamento que você faz PRP com ondas de choque, né? O PRP com inibidor da fosfodiesterase. A gente nunca vai saber quem O que ali que que está vai estar funcionando, né? funcionando, quem que vai estar beneficiando o paciente. E aí vem a questão da disfunção erétil psicogênica também, né? Se a gente for ter esse olhar de que a disfunção erétil ela é multifatorial, nós vemos estudos até que a atividade física melhorando isoladamente como fator isolado aí, melhorando a função erétil. Então, é difícil você colocar no mesmo
pacote na mesma amostra, pacientes com o mesmo perfil, e que você, utilizando uma única modalidade de tratamento, você vai poder avaliar a resposta. Porque até a resposta, você já tem estudos que mostram isso. Se você pegar um IEF e der para um paciente preencher agora, ele preencher amanhã ou depois, você vai ter resultado conflitante. A mesma coisa é o Doppler peniano. Talvez seriam as duas principais ferramentas que nós temos para poder, do ponto de vista de ensaio clínico, acompanhar. Você faz um Doppler peniano hoje no paciente, faz outro Doppler peniano amanhã, talvez você tenha respostas em termos de pico sistólico, né, de outros parâmetros hemodinâmicos diferentes. Então, isso tudo vai levando para a gente, talvez, mais dúvidas do que respostas, né? Mas eu acho que, se a gente for olhar, 2021 foi quando começaram os estudos melhores, né? Todas essas perguntas que nós temos aqui, acho que elas vão ser respondidas aí ao longo dos anos. Talvez isso demore, né? Essa é a minha impressão. Mas sabe que essa questão que você levantou, Rodrigo, é uma questão muito importante, até para a gente poder analisar como que foram a seleção dos pacientes nesses estudos, né? Por quê? Porque boa parte das vezes a causa da disfunção erétil ela é inferida a alguma doença concomitante. Qual que foi a seleção? A seleção foi paciente hipertenso. A seleção foi paciente diabético, né? Mas o hipertenso e o diabético, eles não podem ter uma disfunção psicogênica, né? Então, até essa questão de viés de seleção de pacientes, né? Então, eu acho que a seleção deveria ser uma seleção um pouco mais objetiva, realmente com algum exame objetivo que realmente demonstrasse a presença de uma disfunção orgânica, e não simplesmente você inferir a disfunção erétil daquele paciente a alguma doença que ele tenha, mas que a gente não sabe se aquela doença que ele tem está realmente trazendo algum problema ou não, né? Como a gente não tem muito o que oferecer, né? A gente fica dentro da medicação oral, injeção intracavernosa, prótese. Eu acho que abre uma lacuna para esse tipo de tratamento. Como vem as ondas de choque, já estão há mais tempo aí, a gente também não conseguiu ainda estabelecer um protocolo padronizado de frequência, né, de tempo e uma série de coisas, mas a gente vê a questão, embora não exista evidência científica, mercadológica também. Nos Estados Unidos tem muito isso. E eu acho que aqui no Brasil a gente vai acabar tendo que oferecer, quando a gente tiver evidência científica, nesse cenário de, olha, eu não tenho muito o que te oferecer. Isso, as evidências são limitadas. Pode ser que melhore, pode ser que não melhore. Então, quem ficar à vontade de oferecer, eu acho que Exatamente. é quem vai acabar prescrevendo esse tipo de tratamento para os pacientes. Eu te confesso que eu não fico à vontade enquanto eu não tiver isso em guideline, enquanto saírem estudos de melhor qualidade, né? Eu acho que a gente precisa ainda de bastante pesquisa para que todas essas perguntas que a gente está colocando aqui sejam respondidas. E um grande alento que fica para nós também é como nós temos ferramentas, como nós temos tratamentos efetivos para disfunção erétil. Nunca ninguém questionou se a sildenafila ou a tadalafila funciona ou não. Eu lembro lá nos anos de 1997, 98, 2002, quando essas medicações foram lançadas, foi uma verdadeira febre. Por quê? Porque utilizava e funcionava. Medicação intracavernosa também. Quem lida com medicação intracavernosa sabe que você faz e funciona. Quem lida com prótese sabe que quando você faz e funciona, né? Agora, quando fica entre aspas, nesse chove não molha, como a onda de choque, por exemplo. A onda de choque a gente escuta, a onda de choque há 15 anos. Há 15 anos a gente tem dúvida se funciona ou se não funciona, né? Então, eu acho que quando uma coisa é para funcionar, tem que Funciona. funcionar meio que de cara, assim, É. né? Eu não sei, esse negócio que quando fica, funciona, não funciona, precisa de mais estudo, tal, fica mais complicado de você acreditar nesse tipo de coisa, né? Não, não, estava só sinalizando que a minha impressão é a mesma de Gustavo. Assim, quando teve. Eu estava no congresso da ISSM em Lisboa, eu fiquei impressionado com a quantidade de máquinas que foram lançadas ao mesmo tempo para terapia de onda de choque. Assim, 4 marcas diferentes, 4 ou 5 marcas diferentes, cada uma com seu protocolo, os estudos sendo mostrados, etc., tentando selecionar os pacientes. Mas, realmente, você se pergunta, né, como o Gustavo colocou assim, né? Outra coisa que me chamou a atenção, Estevão, foi o MCID, né, desses IEF, né? Minha impressão é que ele era pequeno, né? Muito Aumentou um, dois, curta, três né? pontos, então Bem pouca coisa, né? essa 2, 3 pontinhos ali no IF às vezes não faz diferença no resultado clínico, né? Enfim.
Mas, mais uma vez, eu concordo com todo mundo aí que a gente precisa ter mais pano para manga para a gente entender melhor esse processo, relacionar bem os pacientes e ver se realmente funciona ou não funciona de cara, né, Gustavão? Exatamente. E a Sandra está fazendo uma pergunta um pouquinho mais difícil ainda, que se existem pesquisas de terapias regenerativas em mulheres, né? Eu não sei nem em que contexto, eu também confesso que eu não, eu desconheço. Não sei se algum de vocês aí estudou, leu alguma coisa. Puxa, eu também desconheço, Rodrigo, essa parte, tem alguma coisa andando, em qual âmbito isso estaria atuando no sexo feminino, eu desconheço. Não sei se o Gustavo tem alguma experiência, algo. Eu acho que hoje em dia o pessoal da gineco, né, faz bastante um trabalho de melhora de trofismo, né, de mucosa vaginal, né, de mucosa vulvar. E eu acho que isso também pode ser considerado uma terapia regenerativa, né? Esses lasers que vocês usam, eu acho que isso a gente pode considerar como sendo alguma coisa que melhora a função sexual da É, o parte Bruno, aí das mulheres, né? o Bruno Alan está colocando aqui no chat que existem trabalhos com PRP no cenário de infertilidade, como utilização em endométrio, baixa reserva ovariana. Acredito que provavelmente deve ser nesse mesmo contexto em que nós utilizamos aí para a função erétil, eles devem encontrar as mesmas dificuldades, né? Como ele coloca aqui, mas com resultados ainda a serem investigados. Então, acho que essa é a palavra, né? Tudo é muito investigacional, né? Bom, Gustavo, nós estamos chegando aí, são 9 horas, eu não sei se está todo mundo satisfeito, se vocês querem fazer as considerações de vocês. Estevão, começar por você que apresentou, vamos seguir a hierarquia aqui, né? O Estevão, faça suas considerações, eu vou fazer as minhas e deixar a do Eu presidente. queria agradecer a todos vocês pela oportunidade de estarmos aqui discutindo, promovendo conhecimento, né? Acho que o mais importante desse tipo de evento é a gente trazer o que tem de novo, o que tem aí na literatura, mas também com seriedade e senso crítico, né? De não assumir todas as verdades que são impostas, né? De saber analisar e realmente aplicar isso trazer isso para a nossa prática clínica. Mas é um prazer estar aqui entre amigos, nomes aí da urologia, da andrologia do país. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Eu queria agradecer também a oportunidade de participar dessa excelente discussão, aprendi muito aqui hoje, tá? E dizer que, infelizmente, eu acho que, apesar de tudo, nós temos mais perguntas do que respostas com relação a esse tema. Gustavo, então fica à vontade aí para concluir esse nosso webinar. É exatamente isso aí. Então, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Departamento de Cirurgia Peniana, tá bem? Então, foi um webinar sensacional. Então, um tema muito propício, um tema que está em voga. E nós, como sociedade científica, como associação científica, nós precisamos ter esse papel, justamente tirar da parte mercadológica, né, porque, sem dúvida nenhuma, são tratamentos que têm um apelo comercial. O plasma rico em plaquetas tem apelo comercial. Tanto que, assim, aquilo que você falou, né, Rodrigo, existem diversos centros nos Estados Unidos que oferecem esse tipo de tratamento. São tratamentos não são baratos, né? Então, apesar de serem tratamentos muito pobres em evidências científicas, existem profissionais fazendo isso. Então, eu acho que faz parte do nosso papel como associação científica de estudo de medicina sexual, realmente trazer essa questão, tentar trazer as evidências científicas, em primeiro lugar, e também trazer a experiência dos profissionais que são profissionais sem viés de mercadológico nessa questão também, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração a ciência. Em segundo lugar, a gente precisa também levar em consideração a opinião de colegas que têm vivência no assunto, para chegar justamente no final da reunião e a gente poder tecer esses nossos comentários que nós fizemos há pouco. Então, eu fico muito feliz de poder ver essa discussão de tão elevado nível. Então, com pessoas um pouco mais de estrada, pessoas aí que estão no começo da estrada e já demonstrando um talento enorme, como o Estevão, e parabéns. E a gente fica muito feliz aí, tendo certeza de que estamos traçando aí o caminho correto. Muito obrigado.
Bem, pessoal, também quero agradecer a todos, a presença de todos aí nesse nosso Journal Club de novembro, né, em nome da diretoria científica da ABENS, e fazer um lembrete, parabenizar Estevão, Rodrigo pela moderação e Gustavo também pela apresentação, moderação e os comentários tecidos, né, realmente é um cenário que a gente tem muito mais pergunta do que resposta e cabe à sociedade a chancela, né, a chancela que leva, né, profissionais que agem com ética, com moderação em relação às suas condutas, e não só profissionais, como seus posicionamentos. E eu acho que o selo da Bens leva isso consigo. Então, a gente ter uma sociedade forte, com pessoas de renome, não só de prática médica, mas também científica, de produção científica, acabam trazendo mais, reforça, né, e evita uma má prática, né? Isso também eu acho que também é um papel da nossa sociedade. Mais uma vez eu queria agradecer a todos e já fazer o convite para o nosso próximo evento, né? Lembrando que nos eventos científicos da Bens a gente tem o PEC, o Congresso Online, o PEC, tem uma live no Instagram e a quarta-feira do mês é o nosso Journal Club. Então a lembrança para o nosso próximo evento é o dezembro, próximo evento vai ser dia 6 de dezembro às 20 horas, dezembro para além do rosa e azul, moderado por Dr. Mauro Barbosa, apresentação da doutora Júlia Calas, Clara Saf e apresentação também do Charles Borges. A gente vai enviar o link ao longo dos próximos dias para esse nosso próximo evento. Quero agradecer mais uma vez, dar uma boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado a todos. Tchau, boa Obrigado, noite. Rodrigo. Tchau, Obrigado, pessoal. Estevão. Obrigado, Dimas. Obrigado. Tchau, Gustavo. Tchau, Estevam. Tchau, Rodrigo. Um abração. Tudo de bom. Tchau.